Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 18 do livro de 2 Samuel. Leremos o capítulo 11 de 2 Coríntios, capítulo 25 de Ezequiel e capítulo 73 do livro de Salmos. E antes de darmos início a mais uma leitura, fecha teus olhos e vamos a uma palavra de oração. Deus soberano, Pai criador de todo o universo, louvado, bendito, exaltado seja o Senhor acima de todos e de todas as pessoas. Muito obrigada pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pela tua misericórdia, ó Deus, por cuidar de cada um de nós, apesar de nós. Te pedimos que, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nos dê do teu conhecimento e nos encha de sabedoria para aplicarmos esse conhecimento da melhor forma. E que, não só hoje, mas ao longo de toda a nossa existência, venhamos ter fome e sede de Ti e estejamos Te buscando em oração, em jejum, em leitura da Tua Palavra e em comunhão uns com os outros. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração e nos ajude a compreender tudo o que for lido, tudo o que iremos ouvir. Fala aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 18 de 2 Samuel vai dizer o seguinte: Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo. Uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e a outra sob o comando de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: Eu também irei com vocês. Mas eles disseram: O Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: O que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu, a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: Por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região, e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: Eu vi Absalão pendurado no carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: O quê? Você ouviu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata em um cinto. Mas o homem disse a Joabe: Ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abisai e a Itai, dizendo: Poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com ele transpassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou a perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande
cova na floresta. E levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: Não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o Monumento de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse a Joabe: Desde que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: Vai e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém, Ahimaás, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: Aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: Por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? Ahimaás respondeu: Aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: Corra. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: Se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: Eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: Também este traz boas notícias. A sentinela continuou: Vejo o jeito de correr do primeiro. Parece ser o jeito de correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então o rei disse: Este homem é de bem e trará boas notícias. Ahimaás gritou e disse ao rei: Paz! Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: Vai bem o jovem Absalão? Ahimaás respondeu: Vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo ao rei, porém não sei o que era. O rei disse: Fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: Boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: Vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: Que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 11 do livro de 2 Coríntios. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Tenho que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. E embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês.
pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo tão sábio, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, eu confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia, eu volto a falar como se fosse louco. Também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede e em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos dele. Capítulo 25 do livro de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Amon e profetize contra eles. Diga aos filhos de Amon: ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que vocês disseram: bem feito. Quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrastada, e quando a casa de Judá foi levada para o exílio, eis que eu os entreguei ao poder dos filhos do Oriente, que estabelecerão os seus acampamentos no meio de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite de vocês. Farei de Rabá uma estribaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: visto que vocês bateram palmas, pularam de alegria e com o mais profundo desprezo se alegraram por causa da terra de Israel, eis que estenderei a minha mão contra vocês e os darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações e os farei perecer do meio dos povos. Acabarei com vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: visto que Moabe e Seir dizem: a casa de Judá é como qualquer outra nação, eis que eu abrirei o flanco de Moabe, começando pelas cidades, sim, pelas cidades da fronteira, a glória daquela terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Eu as darei aos povos do Oriente como propriedade.
juntamente com os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se mostrou vingativo para com a casa de Judá e se fez culpado ao extremo quando se vingou dela. Assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele pessoas e animais. Farei de Edom um deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por meio do meu povo de Israel, que fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se mostraram vingativos e com profundo desprezo executaram vingança para destruírem com inimizade sem fim. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estenderei a minha mão contra os filisteus, eliminarei os queretitas e destruirei o resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Capítulo 73 do livro de Salmos. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resbalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.